tema da mensagem é quem é esse? Aí você vai falar assim, não, eu já conheço essa passagem aí, o pastor até falou dela. Não, a gente vai falar de outra passagem. Tem alguém que não achou ainda? Todo mundo achou? João 8, do 1 ao 11 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Apanhada em quê? Apanhada em quê? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quero que você ore pedindo ao Senhor que Ele fale ao teu coração, para que Ele fale com você nessa noite. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós não somos nada sem Ele, e nós precisamos da sua direção sempre. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome, pelo teu amor e a tua fidelidade. O mundo questiona onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo do jeito que lhe agrada. E que nessa noite o nosso coração venha estar atento àquilo que não o pregador, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Que nós tenhamos, Pai, humildade, que o nosso coração venha entender que a tua palavra que direciona e rege a nossa vida, e que não a nossa prepotência, a nossa soberba não venha impedir que a tua transformação e a tua vontade se cumpra em nossa vida. Eu me coloco, Senhor, como nada, como menor, como o que menos sabe, para que a tua presença, para que a tua instrução e para que o Senhor fale através de mim nessa noite. E é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Tema da mensagem: quem é esse? E o que nós vamos fazer nessa noite é responder essa pergunta. E nós vamos dar 3 respostas para a mesma pergunta, que é o tema dessa mensagem. Esse texto ele narra uma mulher que é pega em adultério, e aí os homens, os entendidos da lei, levam essa mulher até Jesus, e eles usam a lei para condenar essa mulher. E eles dizem: na lei de Moisés está dizendo que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado, e está aqui essa mulher que foi pega em adultério, e o que nós faremos com ela? E assim começa a narrativa dessa passagem.
E aqueles homens, eles queriam afrontar Jesus. Eu vou entrar aqui nos detalhes, mas eles não sabiam de fato com quem eles estavam falando. Eles não sabiam com quem era aquela pessoa a qual eles estavam armando uma armadilha. E a primeira pergunta que nós vamos responder, a primeira resposta, na verdade, que nós vamos dar para essa pergunta, eu queria que você lesse o tema da mensagem e perguntasse para mim, que eu vou te responder. Lê o tema da mensagem. De novo. Só mais uma vez. Primeiro, é aquele que tem toda a autoridade. Jesus, naquele momento, ele estava diante de duas leis. A primeira lei que ele estava diante era a lei de Moisés. Porque quando aquelas pessoas, aqueles homens trazem aquela mulher diante de Jesus, é a lei de Moisés que eles usam para confrontar Jesus. Porque na lei de Moisés estava ali dizendo que quem fosse pego em adultério deveria morrer. Em Deuteronômio 22 diz: quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirará o mal de Israel. Levítico 20:10 diz: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então essa é a primeira lei que Jesus está diante. Mas tem um problema aí. O texto aqui está dizendo que era para levar quem diante das pessoas para serem apedrejados? Quem que era para ser levado? O homem e a mulher. E no texto que a gente leu, quem foi levado? E cadê o homem? Então a gente vê que aqueles homens, eles não queriam cumprir a lei. Eles estavam mal intencionados. Porque a segunda lei que Jesus estava diante era a lei romana. E na lei romana não existia pena de morte, a não ser que Roma liberasse. Então a autoridade que a lei judaica, a lei de Moisés tinha para matar alguém, caso eles descumprissem a lei, ali onde Jesus estava não poderia ser feito, a não ser que as autoridades de Roma dissessem que era para fazer. Ou seja, se Jesus responde que era para apedrejar, ele quebraria a lei romana. Mas se Jesus dissesse que não era para apedrejar, eles jogariam na cara de Jesus, dizendo que a lei de Moisés estava mandando Jesus apedrejar a mulher. Só que tem um problema. Aqueles homens, eles não sabiam de quem, com quem eles estavam falando. Porque Jesus é aquele que tem autoridade sobre a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E esse termo cumprir, quando Jesus está falando de cumprimento da lei, Jesus não está falando apenas que ele veio obedecer a lei, que ele veio fazer aquilo que a lei manda, mas ele está dizendo que ele é o cumprimento da lei. Porque no original a palavra em grego, e eu vou aqui ousar falar aqui a palavra em grego, se estiver errado aí, se tiver um professor de grego, um aluno de grego, não brigue comigo, mas tem um termo chamado plerô, que esse termo em grego significa, no Novo Testamento, ele é utilizado em outros textos para dizer sobre algo que cumpre as profecias. Então esse cumprimento que Jesus está dizendo, de cumprir a lei, ele não está dizendo apenas de obedecer a lei, ele está falando sobre um cumprimento profético. Ou seja, o que Jesus está dizendo nesse texto é: eu não vim abolir a lei, eu sou
o cumprimento da lei. A lei fala sobre mim. A lei, ela anuncia a minha vinda, e eu estou aqui, eu sou o cumprimento dela. Eu não estou aqui por causa da lei, a lei foi escrita por minha causa, eu sou. Então aqueles homens, eles estavam completamente por fora sobre aquele que estava diante dele. Eles estavam tentando confundir Jesus, pegar Jesus diante da lei, mas ele era o cumprimento da lei. E quando a gente vai lá no começo, porque a Bíblia do começo ao fim fala de Cristo, Gênesis 49, versículo 10, quando Jacó, ele chama seus filhos, ele fala assim, ó, vem aqui diante de mim que eu vou anunciar para vocês o futuro. E ele começa ali a falar sobre o futuro de cada filho. Jacó é usado profeticamente para falar sobre aquilo que ia acontecer com cada filho dele. E no versículo 10 ele fala de Judá. E Jesus, ele é aquele que veio da tribo de Judá. E no versículo 10 do capítulo 49 de Gênesis, se você quiser anotar, vai anotando aí. Diz assim, ó, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui Jesus, ele fala sobre três coisas. A primeira coisa que Jesus fala nesse texto de Gênesis, na verdade eu estou falando de Jesus, mas é uma profecia dita por Jacó. A primeira coisa que Jacó fala é de um cetro, e esse cetro, ele significa autoridade, ele fala de governo. Então ele está dizendo que o governo não sairia da tribo de Judá, amém? E isso acontece, irmão, porque os reis foram levantados através da tribo de Judá e descendentes de Davi. A segunda coisa que ele fala é que nenhum legislador dentre os seus pés, ele fala de legislador, ele está falando sobre autoridade para estabelecer as leis. Então ele fala que ele fala de um governo, e nesse governo teria autoridade para estabelecer as leis. Mas que governo é esse? A terceira coisa que ele fala até que venha Siló. E quem é Siló? Siló significa aquele a quem tem o direito. Então quando ele diz, esse texto ele fala assim, eu vou já traduzir para você. Ele diz, o governo e a autoridade não se arredará de Judá, nem dentre os seus pés aqueles que têm autoridade para estabelecer as leis, até que venha aquele a qual tem o direito, e a ele se congregarão os povos. E se a gente for estudar esse texto, ele é tido como uma profecia messiânica, porque quando ele fala de Siló, ele está dizendo sobre Jesus, sobre aquele a qual teria o governo e a autoridade para alterar, para cumprir e para trazer um parecer sobre as leis. Quando a gente olha, quando a gente vai para Mateus 5, a gente está falando aqui sobre o adultério, amém? A lei que eles estão apresentando a Jesus é sobre o adultério. Em Mateus 5, depois você chega em casa, anota aí para ler Mateus 5, irmão. Lê Mateus 5 todinho. Jesus, ele, no versículo 27 e 28, Jesus, ele fala assim, ó, vocês aprenderam, vocês ouviram, não adulterarás. Mas eu vos digo, que aquele que olhar para a mulher do seu próximo, e no seu coração cobiçar, você já está cometendo adultério com ela. Jesus está dizendo para eles, vocês ouviram da onde? Dos doutores, dos rabinos, dos ensinadores da lei, dos doutores da lei, daqueles que dominavam a lei de Moisés.
Só que Jesus, ele está mostrando aqui que ele tem autoridade. Ele está dizendo, vocês ouviram, mas eu digo. Ele está falando, vocês aprenderam, mas eu estou dizendo aqui para vocês, que não é simplesmente por aquilo que vocês aprenderam, porque eu não vim trazer sobre vocês uma lei que é escrita. Eu vim marcar uma lei dentro do coração de vocês, uma lei que não vai estar marcada em papel, em pedra, em tábuas. Eu vim mudar o interior de vocês. A lei que foi dada a vocês, que falava de mim, vocês entenderam errado. E eu vim como legislador mostrar para vocês de fato aquilo que eu queria dizer. E se você ler Mateus 5, que eu sei que você vai ler, que você é estudioso, você é interessado em aprender mais, você vai ver que Jesus faz isso não só com adultério, mas sobre muitas outras coisas. Porque esses homens, eles estavam observando uma lei que estava escrita. Mas a vontade de Deus nunca foi que a gente observasse uma lei escrita, mas que a lei, que a vontade de Deus, ela fosse impressa dentro de você, para que a obediência à lei não fosse um fardo, um peso, mas você obedecesse ao Senhor com amor, com prazer, com gratidão, porque a lei foi dada por amor e proteção, para que a gente não se perdesse. A lei foi dada a eles para que eles guardassem e aguardassem o Messias. E quando ele veio, eles estão diante de Jesus e eles estão confrontando Jesus, porque eles não conheceram. Faltou esses homens entenderem, mas Jesus tem autoridade para dizer, vocês entenderam errado, e eu estou dizendo para vocês que é desse jeito. E é isso que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor quer que a vontade dEle seja dentro de nós. Ele não quer que você tenha uma religião pesada, uma religião que traga um fardo no teu coração, uma religião que seja complicado de você cumprir, porque fazer a vontade de Deus, ela tem que ser um prazer. Amém, irmão? Não peso. O mundo, ele tem que olhar para a gente e falar assim, cara, mas como vocês conseguem? E você fala, não é peso, é prazer, eu amo fazer isso, eu amo servir, eu amo obedecer, porque essa lei, ela não está escrita apenas no livro, essa lei marcou a minha vida, ela está dentro do meu coração, e eu não consigo viver longe dela, eu não consigo viver afastado dela. Era isso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava fazendo, trocando uma lei escrita por uma lei vivida, trocando o peso, o fardo, a culpa de uma lei por um prazer. Fala assim, quem é esse? Aquele que tem toda a autoridade. Amém? Agora eu quero que você pergunte de novo o tema da mensagem, mais forte, só um pouquinho mais forte. Segundo, Ele é aquele que ama o pecador. Romanos 5:20 diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei de onde você veio, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual foi o seu pecado, eu não sei quais foram os rótulos que colocaram em você, eu não sei qual é a sua fama em Heriotaba, porque às vezes você faz algo, irmão, que as pessoas nunca mais esquecem. E na vida é assim, você faz uma coisa boa, você ajuda, você contribui, você colabora,
e você fica a sua vida fazendo coisas certas, ajudando as pessoas. Agora, no dia que você erra, já era, irmão. Ninguém lembra mais do que você fez de bom. Ninguém lembra mais das coisas legais que você fez, do caráter que você demonstrou ter. E pode ser que você cometeu um erro, talvez um erro pela sociedade considerado um erro grave. E quando você passa na rua, alguém aponta o dedo para você e diz: olha lá vai o adúltero. Talvez você passe, as pessoas dizem: lá vai o viciado, lá vai o ladrão, lá vai o fofoqueiro, lá vai o aproveitador, lá vai o mentiroso. Mas Jesus, quando Ele olha para aquela mulher, Ele está mostrando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que acontece sobre a sua vida. Talvez você foi marcado por um erro, pelo seu pecado. Mas Jesus, no lugar de pegar uma pedra e jogar em você, Ele está dizendo para você: existe perdão para você. Existe uma graça. E graça é favor imerecido. Na graça de Deus você não merece. Na graça de Deus você não fez nada de bom para ter um favor dEle. Mas ainda assim, Ele decide amar você. Esse é aquele que ama o pecador. Esse é aquele que te dá uma nova oportunidade. É aquele que te dá uma nova chance de recomeçar e fazer tudo de novo, só que agora do jeito certo. Esse é aquele que prova o amor, não com palavra, mas com atitude, com ações. Porque em Romanos 5:8, a palavra de Deus diz que Deus, Ele prova o seu amor. Ele prova. E Deus, Ele precisa provar alguma coisa para alguém, irmão? Mas Ele prova. Como? Ele prova o seu amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? Que quando você estava no seu pior momento, Ele foi lá. Ele te encontrou perdido, sem esperança, talvez com a sua cabeça no travesseiro, com aquele vazio, sem saber o que fazer, mas Ele te encontrou. Ele foi lá na sua maior dor e colocou azeite nas suas feridas. Ele colocou você no colo, Ele cuidou de você. Jesus está olhando para aquela mulher, não pelos pecados que ela cometeu. Jesus está olhando para aquela mulher e vendo aquilo que Ele faria na vida dela. Jesus está olhando para aquela mulher e Ele não vê uma pecadora. Ele vê a criação no seu estado original, da maneira que Ele criou para ser. Imagem e semelhança. Criação feita para a glória dEle. Você foi criado para a glória de Deus. Amém? Você não foi criado para vergonha. Você não foi criado para apontamentos. Você não foi criado para julgamentos. Você foi criado para a glória de Deus. E não importa o que você fez, não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ele continua te amando, Ele vai te amar. Colossenses 1:13
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é aquele que vai lá no meio dos porcos, que encontra você todo sujo, você se achando indigno, você achando que não tem mais direito, você sendo filho e achando que tem menos do que um servo tem. Ele é aquele que vai lá, abre os braços e diz: vem cá, meu filho, eu te recebo de volta. E eu não te recebo com apontamento e julgamento, eu te recebo com amor. O teu lugar não é no meio dos porcos, o teu lugar é na mesa. E Ele coloca você e te dá um lugar na mesa. Esse é aquele que ama o pecador. E eu já estou terminando. Hoje eu acho que eu vou bater o recorde. E eu queria só pedir um favor, não é abusando da tua boa vontade. Eu queria que, pela última vez, você lesse o tema do telão para mim. De novo, por favor. Só mais uma vez. Terceiro, é aquele que faz nova todas as coisas. Porque não adianta eu só falar que Jesus é aquele que te ama, independente do que você faz. Porque eu não posso ser irresponsável. Porque sim, Ele te ama, independente daquilo que você faz. Mas Jesus é aquele que quer fazer na sua vida nova todas as coisas. Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele cuida de você, Ele te perdoa, mas Ele quer que você viva em novidade de vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez, eis que tudo se fez, eis que tudo se fez. As coisas velhas, elas precisam passar. Porque depois que Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Aquela mulher levanta a cabeça, procura, e cadê os acusadores dela? Foram embora. E Jesus fala para ela: nem eu te condeno. Até aí, irmão, é o segundo tópico, é a segunda resposta. Ele está falando assim: eu não te condeno, eu te amo. Mas aí vem a parte da terceira resposta, que é quando Jesus quer mudar a tua vida, de fato, que Ele olha para ela e fala assim: nem eu te condeno, agora vai, e não peques mais. Porque o que Jesus queria alcançar ali, não era apenas uma seguidora. O que Jesus queria alcançar era a vida, era a alma daquela mulher. Porque Jesus não queria emocionar, Jesus não queria trazer uma palavra coach, Jesus não queria trazer uma mensagem para ser postada no Instagram, para que as pessoas se sentissem bem. Jesus não queria olhar para aquela mulher e dizer: moça, você é o meu ponto fraco. Não. Jesus queria alcançar e mudar a história dela. Então Jesus diz: vai e não peque mais, porque o que eu tenho para a sua vida é uma vida nova, não a mesma vida. Você foi marcada como adúltera. E é engraçado que, se você olhar o título da sua Bíblia aí, olha aí o títulozinho em negrito, provavelmente está um nome aí: adúltera. Quem aí tem o título adúltera aí? Levanta a mão na sua Bíblia. Porque é necessário a gente entender quem a gente é e de onde a gente saiu.
É necessário confessar e reconhecer a nossa fraqueza. Claro que Jesus, quando olhar para você, Ele não vai ver mais o viciado, Ele não vai ver mais o adúltero, Ele não vai ver mais o bêbado, não. Mas você precisa reconhecer as suas fraquezas diante dEle, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você precisa entender que você ainda está na terra, e na terra você tem fraqueza, e você precisa se fortalecer nele. Amém? Mas o fato é, Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus, Ele quer mudar a tua realidade. Jesus, Ele quer mudar o rótulo que colocaram em você, que às vezes até mesmo você acredita. Ele quer mudar tudo. Ele quer que você nasça de novo. Não foi isso que Ele disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo, porque existe uma campanha, existe um novo evangelho sendo pregado aí, a teologia liberal, que diz que Jesus te aceita, te recebe, te acolhe do jeito que você quiser. Vem como estás e permaneça. Vem como estás, que Ele está aí, Ele vai continuar te amando, e não tem problema você pecar. Não tem problema você continuar nesse pecado, nessa falha, não tem problema. Mas o que Jesus está falando para aquela mulher e para a gente nessa noite é: vai e não peques mais. Eu sou capaz de trazer uma nova história para a sua vida. Eu sou capaz de ajudar você a ser uma referência, a anunciar o teu testemunho, de dizer: sim, eu era conhecido nessa cidade. Talvez você conheça alguém que saiba do meu passado, mas ele mudou a minha história, e ele pode mudar a sua também. Esse é o testemunho que Jesus quer que você dê. Aquele que estava perdido, mas foi alcançado. Porque quem é esse? Esse é aquele que te dá uma nova vida. Esse é aquele que dá esperança no momento que nem você mais acreditava que era possível. Ele diz: é possível, porque em mim há uma vida nova para você. Eu sou aquele que tem autoridade de mudar a sua vida, de ressignificar a tua fé. E é possível. Quem é esse? E eu pergunto nessa noite para você: quem é esse? Eu pergunto para você: quem é esse para você? O que ele significa para a tua vida? Até onde você deixou e você tem deixado ele entrar? O que ele tem representado para você? Ele pode fazer nova todas as coisas, irmão. Ele é capaz de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. É só você abrir o teu coração e se entregar completamente a Ele, confessando sim os seus erros, dizendo para Ele: Senhor, eu fiz sim, mas eu ouvi na Tua palavra, não foi um pregador, não foi a Tua palavra que diz que o Senhor pode fazer novo todas as coisas, e eu tomo posse, e eu acredito. Me perdoa e muda a minha vida.